Se você está começando agora nos fundos imobiliários e ainda não sabe por qual fundo imobiliário começar, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar 4 excelentes fundos imobiliários que foram selecionados pelo nosso analista CNPI, Thiago Boll, professor do Jovens na Bolsa, juntamente comigo. São fundos imobiliários que estão em um bom preço para você comprar hoje. Então, se você quer saber quais são, é só ficar comigo até o final do vídeo. E antes da gente começar, um recadinho muito rápido. Se você quiser ser aluno do Jovens na Bolsa, nós temos um treinamento chamado Mentoria Salário da Liberdade. Essa mentoria eu abro vagas apenas 2 vezes por ano, no máximo 3. Então, se você quiser participar, eu recomendo que você clique no link aqui embaixo na descrição e se cadastre na lista de espera, porque são pouquíssimas turmas que eu faço por ano. E aí você se cadastrando, você vai receber todas as informações no seu e-mail quando a gente abrir uma turma futuramente. Então agora sim, vamos ao conteúdo, começando então com o primeiro fundo imobiliário. Separei aqui um fundo imobiliário de papel e 3 fundos imobiliários de tijolo. Então o nosso primeiro fundo é o CPTS11 fundo de papel. E por que esse fundo foi escolhido? Vamos às principais informações então. Ele é gerido pela Capitânia, uma grande gestora de recursos do Brasil. É um fundo que já tem um track record, um histórico muito bom, afinal ele foi fundado em 2014. Já tem também um valor patrimonial extremamente relevante, então de quase 3 bilhões de reais. E hoje uma cota possui 230 mil cotistas e hoje uma cota está custando aproximadamente R$ 8,77. E uma informação importante é que o CPTS ele se tornou um FII base 10, ou seja, as cotas agora custam aí em torno de R$10. Então antigamente era um FII que custava mais de R$80 e agora se tornou base 10. E por que o CPTS é tão interessante? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no P sobre VP, tá 0,97. A gente sabe que para fundos de papel, uma métrica muito boa é usar o P sobre VP e a gente sabe que ali próximo de 1 seria o preço justo. Então, a gente sabe, tem muitos iniciantes que investem em MXRF11, só que eu procurei trazer uma opção que está mais descontada, que está em um preço justo para você estar comprando hoje. Porque olha só, o MXRF11, que é um fundo muito recomendado aí pela maioria dos influencers, ele está com P sobre VP de 1,09. Ou seja, será que vale a pena você pagar a mais por um produto de investimento, pagar mais do que ele vale de fato? Então, no caso do CPTS, é um fundo imobiliário de papel middle risk, ou seja, grande parte ali está alocado em CRIs, de boa qualidade, mas ele também tem uma parte do seu portfólio alocado em outros fundos imobiliários. Então, o CPTS11 está com P sobre VP justo, é um fundo imobiliário com uma gestão muito boa, tem o pagamento ali de forma consistente dos dividendos e está com um dividend yield aí em torno de 10%. Então tá aí o primeiro fundo imobiliário. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já conhecia o CPTS11. Agora vamos ao segundo, que é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping. Novamente, buscamos trazer aqui um fundo imobiliário que não é tão conhecido, a maioria dos iniciantes só conhecem o MOL 11, o XPML 11, porém existem outros fundos imobiliários com uma qualidade muito boa também. Então hoje nós vamos conhecer o HSML 11. Ele é um fundo gerido pela HSI Fundos Imobiliários, que é uma gestora focada no segmento imobiliário, então ela é bem focada nos FIIs e também o crédito estruturado. E também já tem um patrimônio bem relevante sob gestão, atualmente 2,3 bilhões de dólares, tá? Não é reais, é dólares. Então vamos conhecer mais sobre o fundo imobiliário de shoppings, o HSML11. Aqui você consegue ver então os shoppings no portfólio, Shopping Granja Viana, shopping aqui do metrô Tucuruvi aqui em São Paulo, Shopping Uberaba, Minas,
Super Shopping Osasco, também em São Paulo, Shopping Paralela, Pátio Maceió e Via Verde Shopping. Vamos dar uma olhadinha agora na liquidez, né? Valor de mercado aproximadamente 1,5 bilhão. E o Dividend Yield anualizado de 2023 está em 9,3%. E nos últimos 12 meses, 8,9%. E também está levemente abaixo do P sobre VP. Se a gente olhar, né, outros fundos imobiliários bem conhecidos, como o XPML 11 está acima, o VISC 11 já está com P sobre VP acima de 1. Então tá aí para você uma opção de um fundo imobiliário de shoppings com uma boa gestão. Vamos agora ao terceiro fundo imobiliário. Então falamos de um FII de papel, um FII de shoppings e agora vamos falar de um FII de logística. Esse FII ele é bem interessante, ele não é muito conhecido, porque ele é um FII que tem lajes corporativas mais exposição ao setor logístico. Então meio que você diversifica comprando apenas um fundo imobiliário. Eu estou falando do FII RBRP11 da RBR Properties, da gestora RBR. É um fundo imobiliário que está chegando aí aos 100 mil cotistas, iniciou em 2015, está chegando a quase 1 bi aí de patrimônio. E olha só aqui um ponto importante, vacância financeira e vacância física, está em torno de 30%. Se a gente olhar aqui no Funds, a gente vai ver que o P sobre VP está em 0,68, ou seja, está bem mais abaixo do que os seus pares. Isso porque a vacância do fundo, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui, ela estava maior nos últimos meses, como você está vendo aí na tela. Porém, aos poucos, a vacância que estava ano passado quase 50%, esse ano a gente consegue ver que todo mês ela vem caindo um pouquinho e hoje está ali em torno de 28%, a vacância financeira. Ou seja, é um FII um pouco mais arriscado, digamos assim, porém que tem um potencial maior ali de valorização. Porém, como eu sei que tem muita gente que é iniciante, que me acompanha aqui, também trouxe uma opção de um fundo imobiliário para quem não quer correr esse risco, já quer comprar ali um fundo imobiliário, que a vacância ali quase zero, prefere correr menos riscos e também não está buscando ali uma grande valorização do fundo imobiliário. Nesse caso, o Thiago separou aqui, então, o BTLG11, que é um fundo de logística, com ativos no seu portfólio muito bom, porém, como você está vendo, o P sobre VP já está ali levemente acima de 1. Então, para quem quiser colocar uma pitadinha de risco ali, né, na carteira de FIIs, fica aí como opção o RBRP11. Aqui mais algumas informações, né? Os imóveis, 92% está localizado aqui em São Paulo, apenas 8% no Rio de Janeiro. Aqui na tela você está vendo então os principais imóveis e ele também utiliza de diferentes estratégias para entregar retorno para o cotista. Então uma parte, grande parte, né? Atrelado aos imóveis ali do seu portfólio, também tem alguns outros fundos imobiliários na sua carteira, um pouquinho ali em caixa e outros FIIs, e o FII de papel KNCR11 está zerado atualmente. E agora vamos para o quarto e último fundo imobiliário, mas antes não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Se você gosta de conhecer os fundos imobiliários comigo aqui no vídeo, não esquece de deixar o like. E agora então vamos para o último fundo imobiliário, que é um fundo de fundos. E aqui, atenção, eu sei que tem uma parte, né, dos investidores que não gostam dos FOFs, porém aqui eu vou te explicar quando que você deve investir em um FOF, né, em um fundo de fundos. Nós sabemos que no longo prazo, de fato, os FOFs eles não superam o IFIX, que é o nosso principal benchmark. Porém, existem alguns momentos específicos que fazem sim sentido você investir em um FOF. Inclusive, olha só esse estudo aqui que mostra que os FOFs estão com dividend yield, né, do setor um dos mais atraentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando os fundos imobiliários eles estão em baixa, geralmente nós temos um duplo desconto nos FOFs, porque além do FOF estar abaixo do seu preço justo,
como ele é um fundo de fundos, todos os outros fundos imobiliários que estão no seu portfólio, geralmente também estarão descontados, porque o mercado imobiliário como um todo estará em baixa. E foi o que aconteceu há 12 meses atrás. Os fundos imobiliários estavam largados e abandonados por conta da nossa Selic extremamente alta. E agora a gente vendo então a Selic se normalizando, os fundos imobiliários deram uma corrigida, inclusive os FOFs foram um dos segmentos de fundos imobiliários que mais se valorizaram, porque eles estavam com um desconto muito grande. Então o fundo que nós separamos aqui foi o Mogno, que é o MGFF11. Então não é um fundo imobiliário para você comprar e deixar lá na sua carteira para sempre, né? Mas é um fundo imobiliário que você pode comprar e depois que ele chegar em um determinado preço, você pode vender e colocar esse lucro no bolso. Está com dividend yield de 9,42% aqui nos últimos 12 meses, um patrimônio líquido de quase 700 milhões, e o P sobre VP está em 0,90, ou seja, ainda tem espaço para subir. Então, estamos aqui no relatório do fundo, né, da Mogno Capital, que é a gestora responsável por ele, e aqui nós conseguimos ver a lista, né, dos fundos imobiliários. A gente consegue ver que 84% a estratégia é de valor, né, ou seja, entregar ganho de capital, e 16% é com maior foco em renda. Depois aqui vemos 61% é focado em fundos de tijolo, 31% em fundos de papel e 6,8% em fundos de desenvolvimento. E aqui do lado, então, a gente consegue ver todos os fundos imobiliários que fazem parte do portfólio, inclusive até o CPTS11 está aqui. Então, jovens, procurei trazer nesse vídeo 4 fundos imobiliários não tão conhecidos, mas que são bons e que estão em um preço razoável, né, para você que quer começar a investir em fundos imobiliários hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esquece do like se você gosta de vídeos de fundos imobiliários aqui no canal. E se você quiser continuar aprendendo comigo e aprender muito mais rápido, me segue no Instagram, @carol.jovens, porque eu respondo dezenas de perguntas todas as semanas lá no Instagram, na caixinha de pergunta, além de compartilhar as informações realmente relevantes do mercado financeiro com você. Então é isso, a gente se vê no próximo conteúdo. Bons investimentos em fundos imobiliários e até o próximo vídeo. Tchau!